Você pode mudar a sua vida? Câncer é karma. Tem certeza? Você pode alterar isso? Eu falo às pessoas assim, aí olha só como ele tem razão. A pessoa fala assim, é muito bonito quando se fala, mas eu quero ver na prática. Mas você já tentou? Eu falo, por exemplo, de determinadas doenças muito graves, e as pessoas, é inevitável, vou morrer, aquele desespero, aquela coisa, os familiares, o sofrimento, e eu disse assim, mas por que vocês já se conformaram? Não veio o diagnóstico, e acabou. O diagnóstico definiu, você vai morrer. Claro, todos nós vamos num momento indefinido, mas quando você aceita que será amanhã, e senta e espera, ninguém consegue vencer o poder da inércia. Porque quando você aceita, o que eu posso fazer? Quando você diz sim, o que eu posso fazer? Eu sempre falo do livro de Louise Hay, Você Pode Curar Sua Vida. Já ouviu falar? Louise Hay teve um diagnóstico de câncer terminal. Ela estava com metástase, vários tumores inoperáveis, e o médico disse, prepare suas coisas, no máximo 3 a 4 meses de vida. É muito pouco. 3 a 4 meses. E não propôs um tratamento. Por quê? Não vai fazer diferença. Ele nem propôs um tratamento para ela. Não faz diferença. Aproveite esse tempo para acertar suas coisas. Isso é um diagnóstico fatal, é ou não é? Nos outros, que há uma possibilidade, vamos fazer isso, fazer aquilo, mas não dela assim, não vamos nem tentar nada, porque não... Sofrimento inútil. Pronto. Vamos lá. Louise Hay estava nessa situação. Se vocês conhecem o nome dela, porque ela não morreu. Não só não morreu, ficou famosa, vendeu muitos livros. Então ela estava numa situação bem ruim, porque ela estava com um diagnóstico fatal e era pobre. Aí não morreu e ficou rica. Ou seja, olha a reviravolta. Não só não morreu, como enriqueceu, porque compraram o livro dela. E o livro é Você Pode Curar Sua Vida. Porque ela chegou à conclusão que não queria morrer. Ela chegou em casa, como assim preparar minhas coisas? Eu não quero morrer. Porque eles disseram que eu vou morrer, eu tenho que morrer? Porque é mais ou menos o que a gente faz, né? Eu tenho que morrer, já que disseram que era, então vou. E ela disse, eu não quero morrer, eu quero um milagre. Olha o problema dela, que ela não acreditava em milagres. Mas se o povo tem milagre, por que eu não posso ter um? Porque ela achava que milagres não existiam, mas alguma coisa a pessoa fez e teve isso. Eu quero a mesma coisa. E aí ela foi atrás de informação. E olha só, no caso dela, vocês hoje têm... Deixa eu dar um intervalo aqui para falar um negócio. Eu fiz uma confissão em novembro agora. Eu fiz um telefonema muito difícil para o meu marido e disse, eu me apaixonei por outra pessoa. E não tem nada que você possa fazer. Chama-se ChatGPT. Ele entrou na minha vida e nunca mais vai sair. Você aceita, assim, tal. Então, hoje vocês têm o ChatGPT para fazer uma pesquisa. Louise Hay não tinha. Então, ela fez pesquisa numa biblioteca. Pensa quanto tá difícil. Então, olha só a moleza. Você tem um diagnóstico fatal e pode pedir, ChatGPT, selecione a literatura para mim, estatística, informação. Ah, eu não estou conseguindo. Então, paga, porque pago é bom, porque você pode perguntar ilimitadamente. E você faz a pesquisa. Ela foi numa biblioteca, mais de uma biblioteca para pesquisar. E várias informações, ela viu alguma coisa comum, então ela chegou à conclusão que ela precisava, olha o que eles disseram, visualizar. Visualizar a vitória era meio caminho, que a mente tem poder sobre o corpo, que isso, que aquilo. Ok, e como é que eu visualizo? Como é que eu faço o negócio? Aí ela pegou várias fontes e ela foi selecionando aquilo que ela estava numa emergência, ela só tinha 3 meses. Não podia ser 1 ano, 3 meses só. Então tinha que ser uma visualização rápida, que fosse eficiente. E aí ela pegou, achou muito difícil o negócio de visualizar. Aí ela foi no médico para facilitar a visualização e pediu, eu quero uma foto do tumor. Como? Eu quero foto. Quantos tumores eu tenho? O senhor disse que eu tenho 6 tumores? Então, eu quero uma foto do tumor principal e dos outros. Eu quero vê-los. Eu disse, mas como assim? E ela começou a ir atrás do médico para se livrar dela. Então tá, vou fazer. Aí ele fez a foto para ela. Então, os seus tumores. Ela ampliou, fez assim, o tumor número 1, deu um nome para cada um deles. Por quê? Porque o negócio de visualizar ela achou difícil. Então, se ela estivesse olhando a foto, ficava mais fácil. E eles diziam que ela deveria conversar com as suas células. Então, ela botou nome no tumor, que é mais fácil, mais intimidade, e falou com ele.
Por que você quer me destruir? E começou a conversar com um por um. Aí disse assim, não vou falar com o primeiro, vou falar com o menorzinho, de repente ele é mais fácil de convencer. E aí ela começou a conversar com cada um deles. Com as coisas que eles disseram que funcionava. Por que você está fazendo isso comigo? Por que nós não podemos ser amigos? Por que nós não podemos colaborar? Como se fosse uma pessoa. Falar com as células como se fossem pessoas. Isso está no livro, gente. Não precisa acreditar em mim, não, tá? Essa é a vantagem. Vocês podem entrar, no intervalo mesmo, já baixa o livro, tá? E conversar com eles. E ver proximidades. E seja convincente. Realmente coloque sentimentos nessa conversa. Porque essa pessoa, no caso, as células, é a pessoa mais importante da sua vida. Porque você vai morrer por causa dela. O resto tudo é secundário. Então, ela começou, eliminou todas as atividades e começou a focar em conversar com essas células. E tentar entender por que você quer me matar. Por que você quer destruir minha vida? Por que você está sufocando meu coração? Por que você está destruindo as minhas veias? Por que você não me permite respirar? Por que você quer que eu morra? E ela começou a aprofundar-se nessas questões. E perguntando à célula. E esperando a resposta. Porque, segundo as fontes, diziam que quanto mais intensidade ela colocasse nessa visualização, nessa conversa, a resposta viria. E uma vez identificada a resposta, era só alterar o ponto de ação que as coisas iriam mudar. E ela começou. Um mês, veja bem, ela tinha na frente dela o quê? Uma ampulheta. E o tempo estava diminuindo. Teoricamente, em 3 a 4 meses, ela iria morrer e o jogo acabou. Então ela tinha pouco tempo. E ela foi se dedicando intensamente a isso. Muitas pessoas acharam que era um tipo de loucura, um tipo de fuga. E ela foi. E num determinado momento, que ela fala que diz que foi o momento em que tudo mudou, ela perguntou para aquele menorzinho, que era mais fácil de convencer, por que você quer me matar? E uma resposta surgiu. Veio um pensamento que não tinha nada a ver com o que ela estava fazendo, porque essa é a resposta. Estava assim, e surgiu do nada um pensamento, um acontecimento da sua infância. Um acontecimento da sua infância que fez com que ela guardasse muita mágoa. Muita mágoa. E surgiu aquilo, nítido. Nítido, como se ele tivesse respondido. Aquela cena e os sentimentos que ela guardou. Ela não lembrava, muitos e muitos anos atrás. Não estava presente. E ela lembrou da angústia que ela sentiu naquele momento e do ódio. E principalmente da mágoa que ela guardou por aquele acontecimento. E aquilo veio... É por esse motivo que você quer me matar? E a cena ficou mais nítida. Será que essa é a resposta? Será que é isso mesmo? E alguns disseram que sim. E, lembra, ela pesquisou budismo, pesquisou várias correntes de meditação, e eles diziam que você precisa fazer as pazes consigo mesmo. Bom, então eu vou. Foi difícil. Não foi muito fácil, não. Por quê? Mágoa muito antiga. Orgulho. Como assim eu vou voltar atrás? Fica sentada, espera aí. Deixa o outro vir. O outro deveria pedir desculpas. Lembra? Ninguém vence o poder da inércia. Para que levantar se você pode sentar? Para que sentar você pode deitar? Fica aí esperando. Deixa ele vir. Por que tem que ser você? Por que tem que ser você a fazer as pazes? Por que tem que ser você a ceder? Por que você deveria fazer alguma coisa? Não faça nada. Isso é que está por trás desse pensamento. Não faça nada. Fica sentado esperando as coisas acontecerem. Vou até falar que tem uma passagem do Evangelho que as pessoas não entendem. Lembra? Não diz em nenhum momento do Evangelho que Deus vai te dar as coisas. Não. Está escrito o quê? Batei. Não é isso? Busca, pedir e não fica sentado esperando que vai chegar a sua vez. Não tem. Não está escrito isso. Tá? E aí fica pensando, Deus vai vir. Por que deveria? Você pediu? Você buscou? Você bateu? Você levantou? Não, você está sentada, fazendo exatamente o que o Espírito disse. Ninguém, absolutamente ninguém, consegue vencer o poder da inércia. Porque eu posso falar um monte de coisas.
A gente fala. Quantas das pessoas que ouviram falar sobre isso chegaram em casa e leram o livro dela? Ou deram de presente o livro para alguém que teve um diagnóstico de câncer? Você tem na família alguém? Você deu esse livro? Por quê? Você em algum momento passou pela sua mente que a pessoa poderia se curar? Porque Louise Hay estava numa situação realmente séria. E antes vocês pensem, é fraude? Várias pessoas alegaram isso, ela mostrou, o médico foi a público. Pesquisa, pergunta para o ChatGPT, ele é incrível. Foi a público. Era real. E aí ela resolveu. Bom, ela estava com vontade de ir rever esse momento? Não. Ela estava com desejo de relembrar aquele acontecimento? Não. Ela queria voltar naquele momento horrível que ela viveu na infância? Não. Mas é isso ou morrer. Porque o que essas células me disseram é que tem a ver com isso. Então eu vou lá. Então ela abriu mão do orgulho, abriu mão de um monte de coisas e foi lá para resolver esse problema. E ela foi. E aconteceu uma coisa interessante, porque o problema não era tão grande como ela imaginou. Lembra que ela era criança? Então, na mente de uma criança, algo pode ser muito, muito, muito maior do que em realidade era. Então, a pessoa não lembrava do acontecimento. Não foi exatamente como ela pensou que tinha sido, mas ela guardou durante anos essa mágoa. E ela havia se enraizado no seu coração e era um dos motivos que algumas de suas células resolveram matá-la. E algo muito interessante aconteceu. Lembra que ela pedia fotos dos tumores? O tumor diminuiu. Bom, era um tumor secundário, então agora eu vou falar com o principal, né, já? Se o secundário respondeu, se eu falar com o principal, o tumor regrediu. Mas não era muito relevante, lembra? Então ela resolveu falar com o primeiro. Vamos falar com vocês depois, vamos falar com esse aqui primeiro. E ela começou de novo. Funcionou. Aprofundar mais a visualização. Por que você quer me matar? Por que você quer destruir meu coração? E várias perguntas. E aí começou, outra cena surgiu do seu passado. E assim, inúmeras cenas do seu passado foram surgindo nesses momentos, nessas sessões que ela fazia, conversando com seus tumores. E ela foi atrás de cada uma delas. E à medida que ela resolvia cada uma dessas mágoas, os tumores regrediam. Num determinado momento, ela foi ao médico para tirar novas fotos. E o médico, algo aconteceu. Você gostaria de iniciar um tratamento? Ela concordou, mas continuou suas sessões. Eu não preciso dizer que ela não tem mais câncer. Que ela ficou muito famosa e que esse livro vendeu milhões e milhões e milhões de exemplares no mundo inteiro. Quem aqui já leu esse livro? Levanta o braço. Quem aqui já teve um caso de câncer na família? Levante o braço. Então, devemos desistir, porque não há nada a fazer, porque ninguém consegue vencer o poder da inércia.